Olá, essa é a segunda parte da aula 7. Nessa aula nós vamos tratar do oscilador harmônico amortecido. O oscilador harmônico amortecido é muito parecido com o oscilador harmônico simples, com a diferença de que agora existe uma força resistiva aqui se impondo ao movimento da partícula. Antes a gente tinha pensado numa superfície perfeitamente polida, não tinha atrito, então era só o movimento elástico da mola mesmo. Agora, vamos pensar que tem uma força de amortecimento, uma força resistiva, do tipo menos BV, aquela força que depende da velocidade, assim como a gente já estudou lá no caso do barquinho lá atrás, né? Então, o que acontece? A equação do movimento ela vai ser pela segunda lei de Newton, né? Massa vezes aceleração é igual à força resultante. Só que agora a força resultante são duas. A força elástica da mola e a força de resistência imposta pela força F que está escrito aqui. Então, a gente pode reescrever essa equação, né, só para dar uma ajeitada nela, e ela assume essa forma aqui. É uma equação diferencial de segunda ordem completa, porque tem todos os termos. Ó. Tem derivada segunda, derivada primeira, derivada sem derivada. Né? Lembrando que aqui eu substituí a velocidade por x ponto, né? Porque a velocidade é a derivada da posição. Então, no lugar da velocidade, a gente coloca x ponto e ela fica assim. Essas coeficientes que aparecem aqui são os coeficientes, eles vêm dessas constantes que aparecem aqui na equação diferencial também. A diferença é que eu fiz aqui umas modificações. Ó. O ômega é o mesmo que era anteriormente lá no oscilador harmônico simples, raiz quadrada de K sobre M. Esse gama que aparece aqui, ele vem desse termo aqui, né? Então ele é o B dividido por M. Tem um sobre 2 aqui e aparece um vezes 2 aqui, tá? Então o gama ele está relacionado com o coeficiente da força resistiva. Então quanto maior for a força resistiva, maior vai ser o gama. O gama ele diz o quão forte essa força de resistência vai ser. Enquanto que o K ele diz sobre a força elástica, né? O ômega diz sobre a força elástica. Ele vai ser tão maior quanto maior for a força elástica. Se a força elástica for muito grande, o K é grande, assim por diante. Beleza, então resolver essa equação diferencial significa a gente saber resolver o polinômio característico. E escrevendo a solução para o polinômio característico, usando a fórmula de Bhaskara, a gente fica com essa solução aqui. Ó. Eu tenho duas soluções, uma para mais e uma para menos. Né? Então a solução que a gente está procurando ela é menos gama, mais ou menos a raiz quadrada desse termo aqui. E aí olha que interessante. Eu vou só modificar aqui. Ao invés de chamar raiz quadrada desse treco, eu vou dar um nome para isso aqui e vou chamar isso tudo aqui de ômega linha. Tá? Então a raiz do polinômio característico ele é menos gama mais ou menos ômega linha, onde o ômega linha é aquela raiz quadrada lá. Só dei um nome para essa raiz quadrada. Por que isso? Lembra que quando a gente estudou as equações diferenciais, a gente analisou uma coisa, que as raízes do polinômio característico, elas determinam as raízes da equação diferencial. E essas raízes aqui, elas podem ser complexas, elas podem ser reais, elas podem ser iguais. Depende de como que o gama e o ômega estão relacionados. Porque, em princípio, eles não estão relacionados de forma alguma. O B é uma constante que tem a ver com a força resistiva, tem a ver com a força de resistência do ar, ou da água, ou sei lá o que. O ômega tem a ver com a mola, que não tem nada a ver com a força resistiva. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. No entanto, a solução desse problema depende de qual dos dois aqui vai ser maior. Quem vai ser maior, o gama ou o ômega? Qual força que predomina aqui? A força de resistência ou é a força elástica da mola? Dependendo de qual força for maior, a gente vai ter um movimento mais próximo de um movimento oscilatório ou mais próximo de um movimento amortecido. Né? Então, fazer a análise de qual das duas forças aqui vai ganhar, qual delas oferece uma contribuição maior, é importante nesse caso. Então, a gente vai ter que separar a análise desse movimento em 3 casos distintos. Primeiro, a gente pensa, se as duas forem iguais, vamos supor que o gama e o ômega eles são iguais. Né? Se os dois forem iguais, significa que o ômega linha vai ser zero. Então a gente tem duas raízes iguais na solução.
A solução mais geral da EDO é aquela que a gente tem que adaptar e colocar esse termo aqui dentro do parênteses, né? A0 mais A1 vezes t. Então é um termo de exponencial decrescente, é uma exponencial que cai com ômega, né? Porque esse ômega sempre vai estar aqui, menos gama, desculpa, ômega não, menos gama, né? Então ele sempre cai com gama vezes t, e tem um termo linear aqui multiplicando a exponencial. Se o gama for maior do que o ômega, significa que a força resistiva ela oferece mais contribuição do que a força elástica. E nesse caso a gente tem a seguinte coisa, ó. A gente tem uma exponencial do lado de fora, que é o caso das raízes serem reais, né? Então, quando as raízes são reais, ó, o gama quadrado é maior que o ômega ao quadrado, as raízes são reais e a solução é só exponencial. Só. Então, a gente tem uma exponencial decrescente do lado de fora e tem exponencial decrescente do lado de dentro também. Então, é uma exponencial multiplicado por um exponencial, esse treco aqui cai exponencialmente. Enquanto que esse aqui cai exponencialmente, mas ainda multiplicado por um termo linear, né? Cai um pouquinho mais devagar que o outro. E por fim, se o gama ao quadrado for menor do que o ômega ao quadrado. Se ele for menor, significa que esse termo aqui é um termo negativo dentro da raiz, né? Então a gente vai ter raiz complexa quando o gama ao quadrado for menor do que o ômega ao quadrado. Então, nesse caso, a força que contribui mais é a força elástica. E soluções complexas, elas dão seno e cosseno como resultado, né? Então, quando a força elástica ela predomina, a solução que a gente obtém aqui é uma força do tipo seno e cosseno, que são forças oscilatórias, né? É o que a gente espera ver no movimento harmônico de qualquer tipo. Só que esse aqui é um movimento harmônico amortecido. Tem esse termo que oscila, ó, cosseno de ômega t, que oscila, que a gente já viu como é que é. Só que a amplitude do movimento, que é tudo isso que aparece multiplicando o cosseno, ele cai exponencialmente com o tempo. Nós vamos ver como é que cada um desses três aqui se comporta individualmente. Independente de qual for o caso, existem sempre duas constantes a ser determinadas, né? A0 e A1. Nesse caso aqui, A0 e φ. Né? Essas duas constantes arbitrárias, elas não são tão arbitrárias assim. Elas dependem, na verdade, das condições iniciais do problema. Então, dado as condições iniciais, as constantes A0 e A1, elas devem ser supridas, tá? Então, vamos pensar no caso A primeiro. Suponha que a solução seja essa, né? Então, se acontecer da força resistiva ser maior do que a força elástica, a gente tem esse caso crítico, onde a solução é dada por essa expressão, e aplicando as condições iniciais, eu chego nesse sisteminha aqui. Ó. Eu tenho que resolver esse sistema de equações, e isso me dá o valor de A0 e o valor de A1, que é o que eu preciso saber para determinar a solução final da equação diferencial. Já se for o caso do gama ser maior do que o ômega, ou seja, nesse caso a força resistiva ela é maior do que a força elástica, tem mais intensidade. Então, da mesma maneira, eu escrevo a solução correspondente, aplico as condições iniciais e aí eu chego nesse sistema de equações. Eu preciso resolver esse sistema de equação linear em A0 e A1 e esse sistema de equação vai me dar os parâmetros que eu estou procurando. E por fim, se for uma solução do tipo quando o gama ao quadrado é menor do que o ômega ao quadrado. Nesse caso, a força elástica ela tem contribuição mais expressiva, né? Mas de qualquer maneira, a gente determina essas constantes da mesma forma. A gente aplica as condições iniciais e isso vai me dar um sistema de equações para resolver. É um sistema não linear agora, porque as variáveis aparecem dentro do cosseno, mas não é impossível de resolver. Ele é simples, relativamente simples de fazer. Mas a questão é que, dependendo do caso, o sistema que a gente precisa resolver para determinar os parâmetros vai ser diferente. Tá? E aí a gente precisa analisar de antemão qual dos dois é maior, é o gama ou é o ômega. Isso é uma característica do sistema. Alguns sistemas possuem gama maior que ômega, alguns sistemas possuem ômega maior que gama, etc. E assim vai. Vamos fazer um exemplo numérico que isso ajuda a fixar essa ideia. Tá? Então, primeiro, ó, vamos pensar num exemplo que é assim, ó, um sistema massa-mola, né? No instante inicial, eu vou deslocar a partícula para a posição x0 igual a 20. Então, a amplitude do movimento máxima é 20 centímetros, enquanto que a velocidade inicial é 0. Tá? Então, essas são as condições iniciais do problema.
Eu vou supor também que a constante elástica da mola vale 90 kg por segundo ao quadrado, enquanto que a massa da partícula é de 200 gramas. Então, com base no K e no M, eu sei quem é o ômega. Então, o ômega é a raiz de K sobre M, fazendo essa continha, isso dá 15 raiz de 2 segundo a menos 1, que é a unidade de ômega. Né? Então, beleza. Então, esse é o problema que a gente está resolvendo. Agora eu vou colocar um termo de amortecimento. Esse termo de amortecimento ele é variável. Suponha que de alguma forma eu consigo ajustar o amortecimento para ele ser maior ou menor. Se o amortecimento for tal que o gama seja igual ao ômega ao quadrado, a gente tem um caso que a gente chama de criticamente amortecido. É o ponto crítico, que nenhuma das duas forças é maior que a outra, elas são iguais, então é o ponto crítico ali. Se acontecer do gama ser maior do que o ômega, então o amortecimento é maior do que a força elástica. A contribuição dele é mais expressiva que a da força elástica. Então a gente chama esse caso de superamortecido. Ou então, se acontecer do gama ser menor do que o ômega ao quadrado, o gama ao quadrado menor que o ômega ao quadrado, é o caso que a gente chama de subamortecido. Então vamos pegar 3 exemplos, tá? Eu vou regular a força resistiva para gama igual a 15 raiz de 2, que é igual. Então esse é um caso. Depois eu vou escolher gama igual a 25, que vai ser maior do que esse número aqui. Esse vai ser o outro caso. E depois eu vou escolher gama igual a 3, que é menor do que esse número aqui. E esse vai ser o terceiro caso. Então vamos analisar esses 3 casos aqui. Primeiro, quando eles são iguais, a gente tem o caso criticamente amortecido. Eu resolvo o sisteminha lá com as condições iniciais, determino as constantes A, A0 e A1, e essa é a solução geral. Aliás, essa é a solução final do problema, né? Então essa é a solução para a condição A, para quando o sistema é criticamente amortecido. Eu posso fazer um gráfico dessa função, e o gráfico dessa função é esse que está representado aqui. Então veja que é um movimento amortecido, né? A posição começa em 20, a mola vai puxando ele, mas o amortecimento já é grande de tal maneira que o sistema entra em equilíbrio rapidamente. Então ele sai da posição 20 centímetros e vai desacelerando até chegar no zero, vai parar exatamente na posição x igual a zero, que é o ponto de equilíbrio do sistema. Então nesse ponto de equilíbrio, nem a mola vai estar fazendo força, nem o sistema vai estar tendo resistência, porque a velocidade já vai estar igual a zero, né? Segundo caso, um amortecimento que é maior do que o ômega. Ou seja, o amortecimento é mais forte do que a contribuição da força elástica. A solução geral do problema é esta. A gente aplica as condições iniciais e aí eu devo ter esta solução aqui. Que plotando o gráfico dessa equação, eu tenho esse resultado. Então note que ele tem um comportamento bem parecido com o anterior, só que ele cai de uma maneira um pouco mais suave, né? Demora um pouco mais para chegar no fim. Mas ainda assim, sai da posição inicial que é o 20 e vai estabilizar lá na posição de equilíbrio x igual a zero. E por fim, o terceiro e último caso, que é o caso em que o gama é igual a 3, ou seja, a contribuição da força resistiva é muito pequena comparada com a força elástica. A força elástica ela tem a contribuição maior agora. Então esse sistema ele é um sistema oscilatório, é um sistema que oscila igual a gente esperava que acontecesse com sistemas tipo massa-mola, né? Então o sistema vai ser tipo cosseno. As constantes eu determino aplicando as condições iniciais e fazendo essas continhas eu chego nessa solução aqui, tá? Note que não é um cosseno puro, ainda tem um termo de exponencial decrescente aqui. Esse termo de exponencial vai fazer com que a amplitude do movimento vá decaindo à medida que o tempo passa. Então, o gráfico desse movimento ele é assim, ó, é um gráfico parecido com o gráfico da função cosseno, só que em cada oscilação a amplitude perde um pouco de intensidade, até que eventualmente ele vai ficar oscilando em torno da posição de equilíbrio até praticamente parar. Então, esse é o caso subamortecido. Tá? Se a gente plotar o gráfico dessas 3 coisas aqui ao mesmo tempo, a gente tem uma comparação dos casos criticamente amortecido, representado em verde, superamortecido em amarelo e subamortecido em azul. Só para a gente saber, para a gente ter uma ideia,
Esses casos criticamente amortecidos, eles são bastante importantes em uma série de sistemas mecânicos que a gente utiliza no nosso dia a dia. Por exemplo, existem esses sistemas de fechamento de porta manual, né? Que você abre a porta e tem uma mola lá que faz a porta fechar sozinho. Aquele sistema, ele é composto por uma mola. Só que a ideia daquela mola não é fazer a porta oscilar. A gente não quer fazer a porta ficar indo para frente e para trás. A gente quer fazer a porta fechar. E quer que ela feche o mais rápido possível e da maneira mais suave possível. Então, aquela mola ela é regulada de tal maneira que o amortecimento da engrenagem lá seja igual à contribuição da força elástica. É onde a gente tem o caso criticamente amortecido. Então, nesse caso, ela sai da posição inicial, que é a porta aberta, até a posição de equilíbrio mais rapidamente, né? Que é o que acontece. Então, dependendo do sistema físico que está sendo projetado, dependendo do sistema mecânico que vai ser utilizado quando a gente constrói um oscilador, a gente pode estar mais interessado no caso amortecido, ou no subamortecido, ou no superamortecido. O caso subcrítico, que é o caso subamortecido, que é esse em que a oscilação ela vai parando com o tempo, é o mais usual de se ver por aí. Porque quando a gente coloca, por exemplo, um pêndulo para oscilar, você pega lá, amarra uma linha, um pezinho num barbante e coloca ele para oscilar. Então a gente vê um movimento oscilatório, tipo um movimento harmônico simples. Então a gente espera que aquele movimento de vai e vem, em algum momento ele vai parar, né? Porque se a gente colocar lá, em alguns instantes você vai ver que ele vai parar novamente. Você vai ter que ir lá e balançar ele de novo se quiser que ele se movimente. Então na prática, aquele movimento é um movimento harmônico amortecido, no caso subcrítico, né? Porque o amortecimento é pequeno, vai amortecendo aos pouquinhos. Ele oscila muitas vezes até chegar ao ponto de parar e o movimento extinguir totalmente.